mais poderoso Lorde Demônio deste mundo, ele está gravemente ferido, com apenas 3 dias de vida restantes. Atualmente está cercado por milhares de especialistas da seita justa. Até mesmo seus 9 discípulos mais confiáveis, que ele cultivou, estão constantemente tramando para trair seu mestre e aniquilar sua seita. O discípulo mais velho, Yu Zhenghai, depois de deixar a seita, fundou a seita do mundo inferior, alegando ser a seita demoníaca número 1. O segundo discípulo, Yu Shangrong, tornou-se um temível demônio da espada que aterroriza as pessoas. Ele se entrega prontamente ao massacre, à menor provocação. A sexta discípula, Ye Tian, é a amada princesa do palácio Yinyan, reverenciada por inúmeras cultivadoras, conhecida como a Fada Shura. O sétimo discípulo, Si Wuya, possui uma rede de inteligência que abrange o mundo inteiro. Ele uma vez instigou uma grande guerra, usando suas táticas de semear a discórdia, causando inúmeras mortes e ferimentos. O oitavo discípulo, Zhu Hongong, alcançou o título de Rei Maligno, em apenas alguns anos depois de deixar a montanha. A nona discípula, Little Yuaner, foi a última a se juntar à seita e ainda mantinha alguma consciência. Lu Zhou abriu lentamente os olhos, e imagens fragmentadas apareceram em sua mente. Em sua vida anterior, ele era um executivo de alto escalão. Mas agora, ele transmigrou para o corpo do Lorde Demônio, Ji Tiandao. Através de suas memórias, ele soube que, um mês atrás, os 10 maiores especialistas do caminho justo armaram uma armadilha, cercando o Lorde Demônio Ji Tiandao. Ji Tiandao lutou contra ele sozinho, resultando em um impasse e ferimentos graves. Hoje em dia, especialistas do caminho justo estão à sua porta, preparando-se para lançar um forte ataque contra sua fortaleza. Infelizmente, ele viveu por quase 1000 anos, e ele está próximo do limite da expectativa de vida de um cultivador. À medida que envelhece, seu poder de dissuasão também diminui. 5 de seus 9 discípulos o traíram consecutivamente, representando um grande desafio à sua autoridade. Pensando nisso, Lu Zhou não para de rir e chorar. Seu corpo agora está extremamente fraco, e assim que ele estava prestes a se levantar, ele se sentou novamente. Quando as pessoas do lado de fora do pavilhão viram o mestre acordando, elas se aproximaram apressadamente dele. O quarto discípulo, Ming Shi-yin, relatou a situação atual. Não demorará muito para que os especialistas do caminho justo rompam a barreira defensiva. O terceiro discípulo, Duan Musheng, franziu a testa e disse que queria sair e pedir ajuda ao irmão mais velho. Considerando o relacionamento entre mestre e discípulo, ele não deveria ignorá-lo. A quinta discípula, Zhao Yue, também sugeriu que eles poderiam procurar ajuda do sétimo discípulo júnior. Além de ser astuto, Lu Zhou interrompeu e disse: a barreira da montanha do Tribunal Dourado é forte o suficiente para aguentar por um tempo. Embora Lu Zhou estivesse extremamente ansioso, ele se forçou a manter a calma e os repreendeu. Ele não podia revelar o segredo de sua cultivação estar dispersa agora. Caso contrário, antes que o caminho justo pudesse matá-lo, esses 4 discípulos já teriam tirado sua vida primeiro. Dispersem-se agora. Eu tenho meu próprio plano para lidar com o inimigo. Ao ouvir isso, os 4 discípulos partiram imediatamente. Neste momento, Lu Zhou finalmente soltou um suspiro de alívio. Ele não tinha um plano para lidar com o inimigo. Ele só queria um pouco de paz e sossego com essas 4 pessoas ingratas prontas para atacar a qualquer momento, junto com os inúmeros cultivadores justo do lado de fora, e o próprio corpo fraco de Lu Zhou. Justamente quando ele estava desesperado e amaldiçoando seu destino, ele de repente ouviu a voz do sistema. Detecção de hospedeiro completando a tarefa. Missão de transmitir ensinamentos e herança concluída. Após 1000 anos, o sistema de mérito ativado oficialmente. Ao ouvir isso, o coração de Lu Zhou tremeu. Ele de repente entendeu por que Ji Tiandao trabalhou tão duro para treinar 9 discípulos. Que pena, trabalhou duro a vida inteira para que outros vestissem suas roupas em seus casamentos. Desencadeando a missão principal. Recuo do inimigo. Detectado que o hospedeiro está muito fraco, recompensando com um pacote de presente de iniciante. Gostaria de abri-lo? Essa série de avisos agradou Lu Zhou. Ele obteve um cartão de reversão, que pode restaurar uma parte da vitalidade. Ele obteve 3 cartões de estado de pico,
Cada uso concede 30 minutos do estado de pico de Jitiandao. Ele obteve 5 cartões de bloqueio fatal. Efeito passivo pode bloquear 5 golpes fatais para o hospedeiro. Lu Zhou não pensou muito. Ele pegou o cartão de reversão e sua mente brilhou. Em um instante, a vitalidade da vegetação e das árvores circundantes se transformou em fluxos de energia que rapidamente surgiram em seu corpo. Ao mesmo tempo, o terceiro discípulo exclamou: "Que energia poderosa! O mestre realmente tem habilidades ainda maiores que não nos ensinou. Nono, mestre sempre te mima mais. Que tipo de flutuação de energia é essa técnica?" Little Yuaner pareceu confusa com as palavras. Como eu saberia? Seu eu antigo é insondável. Enquanto isso, a voz de um cultivador justo do lado de fora da barreira podia ser ouvida. "Saia e enfrente sua morte, você aí dentro." Era Zhou Jifeng, um discípulo sênior da seita da Espada Celestial. Disse que ele recentemente alcançou o reino da Corte Divina, apenas entrando nele. Mesmo que ele lutasse 1 contra 1, ele não seria digno de ser o oponente de minha pequena irmã marcial. Infelizmente, eles têm força em número. Embora essas pessoas não sejam para serem temidas, os 10 grandes especialistas são os problemáticos. Mas para falar palavras rebeldes, se nós 4 quisermos escapar, quem pode nos deter? Ao ouvir isso, Little Yuaner ficou um tanto zangada. "Irmãos e irmãs marciais sêniors, vocês nunca consideraram lutar ao lado de nosso mestre?" Zhao Yue respondeu indiferentemente. "Pequena irmã marcial, você se juntou tarde, e há muitas coisas que você não entende." Enquanto isso, Lu Zhou estava estudando o sistema o tempo todo. Depois de usar o cartão de reversão, ele sentiu um vigor renovado percorrendo seu corpo. Sua expectativa de vida restante foi restaurada para 313 dias, mas para ele, ainda era muito pouco. Ele precisava reverter para um estado jovem. A aparência decrépita era realmente desconfortável. Depois de ponderar por um momento, ele saiu lentamente do pavilhão. Um som alto e estrondoso ressoou, e a montanha do Misidime, Tribunal Dourado, tremeu junto com ele. Os 4 discípulos apareceram diante dele em um instante. Vendo Lu Zhou em pé, eles não puderam deixar de ficar surpresos. Duan Musheng, que estava ao lado deles, disse: "Mestre, seus discípulos pedem uma batalha. Sem dúvida, nós os aniquilaremos sem deixar rastros." Os olhos de Lu Zhou se estreitaram. Ao ouvir isso, o coração de Duan Musheng tremeu com a visão. E ele abaixou a cabeça involuntariamente. "Eu já tenho um plano para recuar do inimigo. Sigam-me para fora para confrontá-los juntos." Depois de dizer isso, Lu Zhou caminhou em direção ao perímetro da formação. Neste momento, a montanha do Tribunal Dourado havia reunido milhares de indivíduos justos que estavam se organizando para atacar a formação defensiva da montanha. "Líderes dos malfeitores da montanha do Tribunal Dourado, ouçam, vocês já foram cercados. Saiam e enfrentem sua morte rapidamente." A voz da provocação continuou ecoando neste mundo. Lu Zhou parou seus passos perto da barreira, observando os cultivadores do lado de fora enquanto permanecia calmo e sereno. Os 4 discípulos, Ming Shi Yin, sentiram um sobressalto em seus corações ao ver a cena. Por que ele não está seguindo em frente? Luo Chongfeng, o chefe da seita da Espada Celestial do lado de fora, riu alto. "Não te vejo há 1 mês, mas parece que o velho ancestral demônio ficou mais jovem." Lu Zhou manteve sua compostura à força e repreendeu Luo Chongfeng. "Você tem coragem. Pare de fingir e renda-se obedientemente. As seitas justas do mundo o deixarão com um cadáver completo no chão." Zhou Jifeng falou alto. "Vocês 4 devem ser discípulos deste velho, certo? Eu lhes darei uma chance de se arrependerem e se juntarem ao caminho justo. Ajude-nos, o caminho justo, a matá-lo." Ao ouvir isso, Ming Shi Yin o olhou distintamente. "Chega de barulho. Mestre, seus discípulos pedem a batalha. Mal posso esperar para esfolar e arrancar a pele deste pirralho arrogante." Lu Zhou levantou a mão e respondeu: "Não é necessário. Como as estimadas seitas justas poderiam dar a vocês a oportunidade de um duelo 1 contra 1. Vendo que eles não se mexiam, Luo Chongfeng no céu continuou suas provocações. "Quem não sabe que os 9 malfeitores da montanha do Tribunal Dourado cometeram inúmeras atrocidades?
Todos merecem ser punidos. Hoje, os especialistas justos do mundo se unem para fazer uma cruzada contra você. É sua própria culpa, bando de malfeitores. Não culpem ninguém além de vocês mesmos. Ao ouvir isso, Lu Zhou refutou severamente. Seja justo ou maligno, eu tenho meu próprio julgamento. Mesmo que meus discípulos cometam erros, eu pessoalmente os punirei. Não é para vocês se intrometerem e darem pitacos. Ao ouvir isso, Luo Chongfeng caiu na gargalhada. Velho tolo, você tem um senso de humor e tanto. Você consegue sequer controlar seu discípulo sênior, Yu Zhenhai, que lidera a seita do mundo inferior e anexa outras seitas? Deixe-me perguntar novamente. Não foi Yu Shangrong quem sequestrou a princesa das regiões ocidentais? Lu Zhou sentiu-se impotente, mas teve que mostrar uma cara ousada e respondeu. Sim. Luo Chongfeng ficou ainda mais entusiasmado enquanto continuava. 30.000 cultivadores morreram em Hongbei. Não foi obra de Cui? Já que você admitiu, bom, seu ensino carece da preguiça do mestre. Você tem mais alguma coisa a dizer? Neste ponto, o olhar de Lu Zhou queimava como fogo enquanto ele respondia. Aqueles que não são de nossa linhagem não compartilham do mesmo motivo. Aqueles das regiões ocidentais não são de nossa linhagem, e o mesmo vale para aqueles de Hongbei. Que se dane sua pena e misericórdia pelas diferentes regiões. Ao ouvir isso, as bochechas de Luo Chongfeng ficaram vermelhas de raiva. Ele não discutiu mais e disse: Velho demônio, vamos ver quanto tempo você consegue fingir. Tome isto. Ao ouvir isso, Lu Zhou saiu da barreira a passos largos. Muito bem, deixe-me testemunhar suas habilidades. Os discípulos atrás dele se alegraram secretamente. Deixem essas pessoas testarem os trunfos do mestre. Luo Chongfeng, então, piscou para o meio do ar. As espadas em seu corpo se multiplicaram e giraram no ar. Finalmente, elas se converteram em uma espada gigante. Embora Lu Zhou parecesse calmo na superfície, ele estava na verdade extremamente ansioso. Ele manteve os olhos nos cartões de item no painel e percebeu que a suspeita desses 4 malfeitores estava crescendo mais forte. Disparar a missão secundária. Os corações das pessoas são revelados por suas ações. Deixe os malfeitores mostrarem suas verdadeiras cores. Neste momento, o poder da espada gigante de Luo Chongfeng convergiu e completou. Enfrente sua morte! Ele gritou alto, apontando para os outros. Duan Musheng e Zhao Yue franziram a testa profundamente, sabendo que o velho não deveria morrer. Se ele morresse, as técnicas e armas desapareceriam com ele. Assim que a espada gigante estava prestes a atacar, os dois, que haviam se decidido, atacaram simultaneamente a espada. A rajada de vento criada por seus ataques desviou a lâmina da espada, atingindo a barreira em vez disso. Enquanto isso, Lu Zhou imediatamente se virou e correu de volta para a barreira, parecendo extremamente envergonhado. Vendo essa cena, inúmeros cultivadores caíram na gargalhada. Luo Chongfeng, em pé no alto, zombou. Então essa é sua habilidade? Isso realmente me surpreende. O líder da seita Jin também se juntou à zombaria. O patriarca dos vilões realmente precisa de seus discípulos para protegê-lo. Que fenômeno notável! Lu Zhou não prestou atenção às palavras deles. Em vez disso, ele olhou para o cartão de experiência de Pico mais uma vez. Combinar os 3 cartões me dá 1h30. Em outras palavras, assim que eu os usar, devo terminar a batalha rapidamente. Antes de lidar com o inimigo, devo lidar com problemas internos. Se eu não fizer esses discípulos se comportarem, assim que o tempo acabar, estarei em perigo novamente. Com isso em mente, sua voz involuntariamente ficou mais alta. Duan Musheng, como ousa? Quem lhe deu permissão para interferir em meus assuntos? O rosto de Duan Musheng mudou ligeiramente ao ouvir isso. Ele se aproximou apressadamente e ajoelhou-se no chão, expressando preocupação com a segurança de seu mestre. Neste momento, Ming Xiyin riu. Mestre, não há necessidade disso. Você agiu tão incansavelmente, deve ser o suficiente. Irmão, por favor, levante-se. Ao ouvir essas palavras, a expressão respeitosa desapareceu do rosto de Duan Musheng, e ele lentamente se levantou. Nesse ponto, os malfeitores já haviam percebido pela aparência anterior envergonhada de Lu Zhou
que ele mal estava se aguentando. Mestre, desista. Contanto que você nos passe as técnicas e armas intactas, faremos o nosso melhor para ajudá-lo a escapar hoje. Lu Zhou permaneceu em silêncio ao ouvir isso. Depois de um momento, ele falou lentamente. 9. E você? Mestre, seu discípulo não se atreve. Little Yuaner imediatamente ajoelhou-se com um baque. Missão secundária concluída. Recompensa. Olho verdadeiro da realidade. Efeito permanente. Ao ouvir o aviso, Lu Zhou ficou momentaneamente atordoado. Então, uma mensagem especial apareceu diante dele. Lealdade de Little Yuaner. 60% e aumentando. Lealdade de Mingxi. Yin. 15%. Lealdade de Duan Musheng. 23%. Lealdade de Zhao Yui. 35%. Quando a lealdade cair abaixo de 0, eles desertarão da seita e se tornarão inimigos. Se exceder 80, é improvável que desertem. Ao ver a contínua diminuição da lealdade entre os 3 malfeitores estava dentro de suas expectativas, mas a tendência de aumento de Little Yuaner o surpreendeu. Intencionalmente, Lu Zhou disse. Sendo assim, não preciso mais fingir. De fato fui ferido, mas isso não significa que vocês possam me desafiar. Depois de falar, ele esmagou o cartão de experiência de pico em sua mão. E instantaneamente, uma poderosa rajada de energia surgiu. Os 3 indivíduos foram atingidos pelo impacto, imediatamente eles cuspiu sangue e foram jogados para trás. Apenas Little Yuaner permaneceu de olhos arregalados e incapaz de acreditar em tudo. Parecia que o mundo inteiro havia silenciado. No momento em que os 3 caíram no chão, eles rapidamente rolaram e se ajoelharam gritando em uníssono. Nós reconhecemos nossos erros, mestre. Lu Zhou não olhou para eles, respirou fundo e murmurou para si mesmo. A sensação de estar no auge é realmente maravilhosa. Parecia que tudo estava sob controle. Todos diante dele se transformaram em formigas insignificantes. Com um simples toque de seu dedo, ele poderia esmagá-los. Uma rajada de energia irrompeu, subindo para o céu. A barreira em ruínas se estilhaçou completamente. Os 10 maiores especialistas justos olharam com raiva, incapazes de acreditar em seus olhos. Ele não estava ferido? Como ele poderia liberar uma onda de energia tão poderosa? Os cultivadores que haviam zombado de Lu Zhou antes não conseguiam parar as pernas de tremer. Os 3 malfeitores rapidamente perceberam seu erro, ajoelhando-se em pânico e gritando em uníssono, admitindo seus erros. Lu Zhou os encarou. Friamente, desobedecer ao mestre uma punição severa. Depois de falar, uma luz dourada emanou de suas pontas dos dedos. Com um estrondo, o grupo colidiu com um pico de montanha distante. Eu cuidarei de vocês mais tarde. Lu Zhou observou que restavam 29 minutos. Ensinar uma lição aos 3 malfeitores era apenas uma questão de momentos. Em pouco tempo, ele enfrentaria os milhares de cultivadores e os 10 maiores especialistas justos. Deixe-me ver o quanto vocês progrediram neste mês. Assim que a voz de Lu Zhou caiu, ele reuniu forças e voou no ar. Corpo Dharma das 100 tribulações do mundo subterrâneo. Com um grito alto, um halo dourado cercou o corpo Dharma manifestado. Cada rotação do lótus dourado de 8 folhas abaixo liberava uma rajada de energia. Ao ver isso, Luo Chongfeng apressadamente chamou outros especialistas para bloqueá-lo juntos. Depois de um momento, os 10 corpos Dharma interconectados formaram uma parede no centro do campo de batalha. Em um raio de 100 milhas, a área foi iluminada pelos 11 corpos Dharma. Outros cultivadores rapidamente recuaram, procurando abrigo atrás dos corpos Dharma. No entanto, alguns indivíduos mais fracos sofreram ferimentos graves devido ao seu recuo tardio. Observando isso, Lu Zhou bufou friamente. Você gosta de usar espadas? Então eu também usarei uma espada. Favor imperfeito do céu. Uma espada longa deslumbrante se condensou entre seu dedo indicador e médio. Duan Musheng no chão instintivamente levantou a cabeça, de repente tremendo por todo o corpo porque ele reconheceu isso como a técnica da unidade celestial, um dos movimentos mais poderosos. Por tantos anos, ele vinha praticando diligentemente o manejo da espada, buscando dominar a técnica da unidade celestial à perfeição. Mas, infelizmente, Ji Tiandao não estava disposto a ensiná-lo a espada final.
Ele nunca esperou encontrá-la nesta situação. Neste momento, os três perceberam o quão terrivelmente errados estavam. Não só o mestre poderia exibir o corpo Dharma sem esforço, como também poderia executar o favor imperfeito do céu. O que é ainda mais aterrorizante é que o poder do favor imperfeito do céu se multiplicaria sob a influência do corpo Dharma. Luo Chongfeng naturalmente entendeu isso também. Ele apressadamente chamou os outros especialistas para recuarem, percebendo que, se não o fizessem, todos os 10 sofreriam ferimentos graves. Ele nunca esperou que a força desse velho ladrão fosse ainda mais forte do que antes. Neste momento, a figura de Lu Zhou pairou diante do corpo Dharma, como se os dois tivessem se fundido em um só. Então, com sua espada em punho, ele instantaneamente desencadeou uma poderosa luz de espada, descendo sobre a multidão. Os cultivadores fracos que não conseguiram desviar a tempo foram imediatamente cortados ao meio. Após um alto estrondo, montanhas, rios e lagos foram divididos em 2 pela onda da espada. Os 10 maiores especialistas justos já haviam se afastado há muito tempo. Embora o velho demônio pudesse usar o corpo Dharma para contender com 10 oponentes, era improvável que ele executasse outras técnicas poderosas. Mas agora, ele estava indo com tudo em seu movimento final. O que é crucial é que a expressão do velho demônio ainda parecia relaxada. Percebendo a gravidade da situação, um sentimento de pavor surgiu em seus corações. De fato, parecia sem esforço. Lu Zhou descobriu que o cartão de experiência de Pico realmente fazia jus ao seu nome. Cada vez que ele gastava suas habilidades, a energia dentro de seu corpo instantaneamente atingia seu pico novamente. Favor imperfeito do céu ceifou a vida de centenas de indivíduos, deixando os cultivadores pequenos e grandes, assustados e dispersos. Lu Zhou não os impediu, porque seu alvo eram os 10 maiores especialistas justos. Querem correr? Infelizmente, vocês são muito lentos. Assim que as palavras caíram, ele desapareceu do local como um raio. No ar, apenas vestígios de sua figura permaneceram. Vários malfeitores ficaram perplexos. Esta é a técnica divina Piscada. Piscada permite que se apareça em um determinado local, em um tempo extremamente rápido, tornando-a um excelente meio de perseguição ou fuga. A única desvantagem é que consome uma tremenda quantidade de vitalidade. Acabou o terceiro irmão Júnior, devemos escapar rapidamente. O mestre continua usando movimentos poderosos em sucessão. Eu nunca esperei que ele fosse capaz de usar um movimento tão definitivo. Claramente ele tem uma força tão formidável. Por que ele a escondeu o tempo todo? Isso não está nos enganando? Irmão sênior, irmã sênior, ouçam meu conselho, fiquem aqui honestamente. Nosso mestre possui uma técnica divina. Vocês não conseguirão escapar. Ao ouvir as palavras de Little Yuaner, o desespero preencheu os corações dos 3 indivíduos. Enquanto isso, Luo Chongfeng estava cavalgando o vento, manobrando rapidamente pela floresta. Ele ocasionalmente olhava para trás, sem ver ninguém o seguindo. Finalmente, ele soltou um suspiro de alívio. Mas naquele momento, ele de repente sentiu uma sensação arrepiante em suas costas, seguida por uma voz familiar. Eu estava esperando por você há um tempo. Como você só chegou agora? Vendo a aparência envergonhada da outra parte, Lu Zhou riu. O que aconteceu com sua postura arrogante de agora a pouco? Luo Chongfeng ouviu isso e suou frio, sentindo-se secretamente miserável. Quem o velho não está perseguindo ainda está me perseguindo. Ele se forçou a falar, suprimindo seu medo. Você já usou muito de seu poder. Se continuar, só se exaurirá, disse ele. Mas assim que terminou de falar, Lu Zhou mais uma vez se transformou em seu corpo Dharma. Eu só conheço um movimento definitivo, ele declarou. Com isso, ele controlou seu esmagador corpo Dharma como se cobrisse o céu e imediatamente o pressionou para baixo. No mundo do cultivo, poucos cultivadores conseguem dominar o Dharma profundo das 100 tribulações. E se conseguirem alcançar o lótus dourado de 8 folhas, então são ainda mais raros. Sob a imensa pressão, Luo Chongfeng não teve poder para resistir, tossindo sangue e sofrendo ferimentos internos. Neste momento, ele estava cheio de imenso medo. Qual é o sentido de brincar com movimentos definitivos infinitos? Após um forte estrondo, o chão tremeu incessantemente. O corpo Dharma, carregando um vento feroz,
Desabou como uma montanha imponente. Depois que a fumaça se dissipou, Luo Chongfeng havia se transformado em cinzas, sem deixar vestígios. Depois de lidar com o poderoso inimigo, Lu Zhou percebeu que ainda restavam alguns minutos. Não há tempo para perseguir os outros agora. Ainda tenho que lidar com aqueles poucos canalhas. Mesmo se eu os alcançar, só matarei mais. Dourado. No momento em que ele pousou, o tempo de experiência de pico também chegou ao fim. Sentindo a energia em seu corpo se dissipar, Lu Zhou sentiu uma sensação de perda. Esse tipo de poder é realmente emocionante. Eu me pergunto quanto tempo levaria para alcançar esse reino através de minha própria cultivação. Quem um velho como eu pode derrotar agora? Preciso ter cautela, não deixando que os outros me vejam através. Algumas pessoas. Seria desastroso assim que o efeito do cartão de experiência passasse. Completando a tarefa preliminar, a próxima missão era disciplinar o 8º discípulo, Zhu Hongong, e mudar a situação atual. É claro que Lu Zhou apressadamente usou seu poder sobrenatural e rapidamente retornou à montanha do tribunal. Com esses pensamentos em mente, ele lentamente se aproximou dos 3 malfeitores. Neste momento, os 3 indivíduos ajoelharam-se no chão, tremendo de medo. Seus níveis de lealdade começaram a se recuperar em graus variados. No entanto, ainda era muito pouco. Lu Zhou ignorou os 3 e olhou para sua discípula mais jovem, Little Yuaner. Estou cansado. Ajude-me a voltar. Ao ouvir isso, Nine imediatamente correu alegremente e o apoiou para sair daquele lugar. Observando o mestre se afastar, Duan Musheng começou a reclamar para 4. Você realmente me causou muitos problemas. O quê? Como isso é minha culpa? Eu analisei cuidadosamente e confirmei que o mestre estava ferido. Quem diria que seria assim? Eu calculei um pouco errado. O que você calculou errado? Talvez o mestre tenha se cansado de seus velhos truques e queria tentar algo novo. Devemos escapar agora? Escapar? Como podemos escapar? Você não viu o mestre exibir seu poder? Enquanto isso, no pavilhão da montanha, Lu Zhou tomou um gole de chá e falou: 9. Você sabe que está errada. Ao ouvir isso, Little Yuaner imediatamente se ajoelhou no chão. 9 sabe que estou errada. Eu não deveria ter desobedecido ao mestre. Mestre, por favor, acredite que eu sempre fui bem comportada.